Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem. Veja só o que está acontecendo se não é exatamente aquilo que eu disse há alguns meses atrás. O time da NFL foi atacado por ransomware. Veja só, enquanto seus rivais do estado de Los Angeles, Rams, estavam ocupados vencendo o Super Bowl, o São Francisco estava sendo atacado por um ataque de ransomware, um ataque hacker, né? Há meses atrás, inclusive sobre o Super Bowl, pessoal, eu pretendo fazer aí futuramente uma análise para vocês sobre o intervalo, né, sobre o show do intervalo. Bom, há meses atrás eu trouxe este vídeo aqui para vocês, 4 meses atrás, intitulado Cyberpolígono é preditivo e a escassez de alimentos será global. Falei também o que era o cyberpolígono. Era uma espécie de previsão dessa classe dominante de como é que se daria um ataque hacker de nível mundial e como é que eles reagiriam a isto. Eu falei também sobre como a ONU estava propondo a legalização de vigilância artificial, via inteligência artificial, aliás. Vigilância eletrônica via inteligência artificial. E aí eu trouxe uma série de outros vídeos aí tratando desse assunto e nós temos deixado em stand-by. Nós levantamos a teoria de que foi lançada essa ideia, né, preditivamente, de que em algum momento haveria um ataque hacker de nível global que poderia causar, como eu disse aqui, escassez de alimentos, porque atualmente toda a cadeia de transporte, inclusive a cadeia produtiva, a cadeia de vendas, ela é toda ela conectada na internet. Então, se algum ataque de ransomware, ou seja lá o que for, hacker, paralisasse toda a internet, isso causaria um caos muito maior, até mesmo do que aquele que nós vivemos nos últimos 2 anos aí, por conta do flagelo. E aí nós vimos o que aconteceu na pipeline, ou seja, na distribuição de combustível, né, da costa leste dos Estados Unidos, se não me engano em junho de 2021, onde um ataque hacker bloqueou o sistema e eles não podiam mais fazer o transporte desse combustível, não podiam mais comercializá-lo, e aí eles só conseguiram liberar depois de pagar um resgate multimilionário, que aliás foi parcialmente recuperado por conta da ação de forças policiais daquele país, mas ao final das contas o fato é que tiveram de pagar o resgate para os hackers para liberar o acesso. E eu tenho desenvolvido aqui comigo uma teoria de que a próxima intervenção da classe dominante será dentro do mundo hacker, parcialmente porque há motivos para fazer isso. Nós estamos vendo esses hackeamentos que estão acontecendo feitos pelos chamados Black Hat, que são hackeamentos feitos para prejudicar, para destruir, né? E para obter algum tipo de vantagem ilícita, mas também, principalmente, eles estão fazendo isso porque ou estão às portas de fazer isso, uma grande caça aos hackers do mundo, porque há uma necessidade de controle de informações, como por exemplo aqui, só citar um exemplo que para nós pouco ou nada interessa, o que é que vazou na Dark Web, como eles dizem aqui, né, do time lá de São Francisco. Nem pouco ou nada interessa o que esse time tem ou não tem. Talvez existe lá uma bolha em torno desse time que tenha interesse lá em alguns documentos que foram parar na Dark Web. Mas o fato é que várias informações, basta ver aquilo que Snowden fez, aquilo que outros hackers fizeram, várias informações confidenciais do governo, muitos deles inclusive envolvendo flagelo, envolvendo altas autoridades de poder mundo afora, acabam parando na Dark Web, depois isso acaba aflorando na superfície da web, essa informação é pega por sites e formadores de opinião da chamada mídia alternativa, que jogam tudo no ventilador para a grande massa ficar sabendo do que está acontecendo. Então, eles primeiro tratam isso tudo como teoria da conspiração, até o ponto em que não podem mais negar, e aí começam a tentar tergiversar, mudar de assunto, até que chega um ponto em que se admite realmente que aquilo pode ser verdade. Muitas vezes nem admite. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que vai chegar um ponto em que eles vão cortar pela raiz esse vazamento de dados de autoridades de nível mundial,
caçando essas pessoas, criando legislação repressiva muito mais do que já existe e criando uma internet mais vigiada, sob o argumento de que é para se evitar esse tipo de ataques aqui em sites como no Pipeline, como pode acontecer em hospitais, como aconteceu no time da NFL. Então, com a desculpa de combater esses ataques de hackers Black Hat, então eles vão criar um sistema de vigilância muito maior na internet. Isso é o que eu estou dizendo, e nós estamos vendo cada vez mais sinais de que eles vão ter argumento para isso. Nós temos aqui uma outra matéria, essa aqui é um pouquinho mais antiga, do finalzinho do mês passado, não tão antiga assim, faz poucos dias, né? Ela diz o seguinte: relatórios alertam para o agravamento da G de criminosos cibernéticos em 2022. Veja o cyberpolígono aí se desenhando na frente dos olhos de todos. Então, eles estão alertando aqui para um agravamento da G de criminosos cibernéticos e a qualquer momento, quem sabe, o mundo inteiro aí acabe com sua internet paralisada e aí você sabe quem é que vai levar a culpa, os hackers, e aí todo um aparato mundial e a opinião pública mundial talvez acabe sendo jogada contra eles, que alguns Black Hat, sim, e outros White Hat estariam, então, vazando informações aí para o público que a grande classe aí de dirigentes não gostaria que vazassem. Vamos ver o que eles dizem aqui e o que eles já estão prevendo para esse ano de 2022. E aí eu me pergunto, será que vai acontecer em 2022 aquilo que eles previram no cyberpolígono? Vamos ver a matéria. Prepare-se, 2022 promete trazer confrontos cibernéticos expandidos à medida que os ataques de ransomware ganham terreno. Então nós acabamos de ver mais um, lá naquele time, né, da NFL. Um aumento perigoso nos ataques de ransomware no ano passado causou comprometimentos devastadores para organizações governamentais, infraestrutura crítica e empresas. Grande parte do aumento resultou de cybercriminosos se tornando cada vez mais inovadores e ousados em sua abordagem. Então veja como a narrativa de como é um perigo os hackers está aumentando. Veja só o ataque que causaram as organizações governamentais, a infraestrutura crítica. De fato, nós víamos no ano passado estruturas governamentais de governos do mundo inteiro sendo atacadas. Nós víamos infraestrutura crítica, como por exemplo a pipeline, o transporte de combustível, sendo paralisado. Nós vemos empresas sendo atacadas, como nós vimos agora na última matéria, no vídeo de hoje, um time de futebol. Então, os hackers estão dando argumentos para que uma grande caça seja feita. Isso é óbvio. Agora, se a internet no mundo inteiro for paralisada, seja por conta de um ataque hacker ou um false flag da própria classe dominante, a gente não sabe e também não sabe se vai ser já, mas aparentemente é para isso que as coisas estão se encaminhando. E aí sim o desastre vai ser grande. Imagine você não poder sacar nada, você não poder comprar nada, nem abastecer o seu carro, nem o sistema do hospital em que você está não estaria funcionando. Imagine isso no mundo inteiro por alguns dias, o caos gigantesco que isso causaria e a comoção pública que isso causaria. Então, o relatório da Positive Technologies do final do mês passado descobriu que os cybercriminosos podem penetrar em 93% das redes locais das empresas e desencadear 71% dos eventos considerados inaceitáveis para seus negócios. Uma amiga me mandou um vídeo, uma informação de que hackers estariam inclusive adentrando computadores de desafetos deles, plantando provas ali dentro e comunicando a autoridades para que desafetos fossem presos, né, com material indevido dentro de seus computadores. Material este que nem foi baixado pelas pessoas, foi baixado pelos hackers quando eles invadiram os computadores. Então você veja como as coisas estão se desenvolvendo. Leva em média 2 dias para os cybercriminosos penetrarem na rede interna de uma empresa. Os pesquisadores descobriram que todas as empresas analisadas eram suscetíveis a um intruso, ganhando controle total sobre a infraestrutura uma vez dentro da rede. Então, o Positivo estudou resultados de testes envolvendo organizações financeiras em 29% dos casos, organizações de combustível e energia 18%, governo 16%, indústria 16%, empresas de TI 13% e outros setores.
Então ela divulgou seu relatório em janeiro, que levou um aumento de 185% nas vulnerabilidades de alto risco no setor financeiro. Também revelou aumento de ransomware e a releitura das cadeias de suprimentos que levam a superfícies de ataques mais complexos durante a pandemia. Dia desses eu via uma entrevista de um desses apresentadores de programas sensacionalistas que envolvem o mundo do crime, entrevistando um hacker que havia desviado uma quantia vultuosa de uma empresa determinada, e o hacker fazendo pouco desse apresentador sensacionalista, dizendo: olha, o dinheiro já foi devolvido pelo banco, o banco é que causou aí essa falha do sistema, eu fui lá, aproveitei. Aí o apresentador dizia: tá, e o dinheiro? Ah, o dinheiro eu já gastei, não tenho mais, eu fiz lá umas reformas na casa, não tenho mais o dinheiro. Ou seja, e ele ainda dizia, no final das contas ninguém saiu no prejuízo, porque no entendimento dele, o valor tinha sido restituído para a empresa e isso não passava de dígitos. De uma certa maneira, até existe uma certa lógica nisso, mas veja como um rapaz que você olhando para ele jamais diria que ele teria aquela capacidade, fez isso. Então, certamente, eu não digo talvez, eu estou dizendo certamente, em algum momento haverá um impacto muito grande na sociedade. Seja, mais uma vez, por um ataque real de hackers, de um grupo de hackers, ou por um false flag das próprias autoridades que querem então impactar a sociedade para que a sociedade empurre um controle total das redes. E isso vai resultar, mais uma vez, em controle em cima de você. Quando você, cidadão comum, que mal sabe ligar e desligar o computador, não é hacker, não é nada, mas é óbvio que nós veremos um sistema de vigilância muito maior em cima das pessoas por conta da necessidade de controle na internet ou da pretensa necessidade, para que esses crimes cibernéticos não ocorram. Então nós estamos vendo aqui a narrativa sendo montada, baseada sim em fatos reais, mas nós estamos vendo a narrativa de, mais uma vez, para o discurso de necessidade de segurança, a perda de privacidade. E nós vamos chegar ao ponto em que os computadores, as nossas máquinas, estarão com acesso livre a qualquer autoridade e a qualquer momento, sem a necessidade de nenhuma espécie de mandato, nada. Nós vamos chegar nesse ponto em que os nossos dados que nós consideramos privados, fotos, arquivos que nós temos em computador, vídeos, textos, eles serão de acesso, não digo público, mas de acesso a autoridades. Você não poderá mais ter arquivos privados. Escrevam o que eu estou falando, isso não é para imediatamente, mas nós vamos chegar a esse ponto. Ora, se você vai perdendo sua privacidade pessoal, você acha que os dados que você possui, as informações que você possui gravadas em seu computador, vão ser preservadas? É claro que não. E não vão ser preservadas, inclusive, legalmente. Vão ser disponibilizadas legalmente. Quem viver, verá. E aí eles dizem, hackers estão comprando espaço desculpe, de grandes provedores de nuvem para distribuir malware, nanocore, NetWire, Asimret, de acordo com o blog Cisco Tales de 12 de janeiro. E assim vai. Basicamente, a mensagem que eu queria passar era essa. Eu vou deixar o link aqui, as matérias são maiores, mas a ideia que eu quero trazer para vocês é, primeiro, em algum momento nós vamos sofrer uma paralisação mundial na internet, talvez ainda esse ano, não sei. Isso vai causar um caos muito grande na sociedade, problemas gravíssimos, e depois virá uma reação da sociedade contra os hackers que, por fim, se voltará contra a própria sociedade. Como eu já disse, quem viver, verá. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.